Fala, torcedor rubro-negro. Chegou mais um vídeo exclusivo com notícias fresquinhas do Flamengo para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like para não perder nenhuma novidade do nosso Mengão. Vamos às notícias. Você sabia que o futuro de João Arias pode estar nas mãos do Wolverhampton até 2029? Enquanto o Flamengo sonha com seu retorno, o jogador ainda busca se destacar na Premier League, mas com um desempenho que deixa a desejar e um clube em apuros. O que será que aguarda essa joia colombiana em um time que luta contra o rebaixamento? A situação de João Arias, meia-atacante colombiano do Wolverhampton, tem gerado grande expectativa no cenário do futebol brasileiro. O atleta, que é um dos alvos do Flamengo para 2026, possui um contrato com o clube inglês até o meio de 2029. Com apenas 10 partidas na Premier League e sem gols até o momento, a pressão para se destacar aumenta, especialmente em um momento em que o Wolverhampton enfrenta o risco de rebaixamento. Até quando o jogador permanecerá na Inglaterra, e qual será seu futuro após o término de seu vínculo? Os detalhes sobre a permanência de Arias no Wolverhampton foram revelados pelo jornalista Jorge Nicola. Segundo ele, a tendência é que o colombiano permaneça na equipe até o fim da temporada europeia, em junho do próximo ano. A ideia do meia é seguir no futebol europeu, afirma Nicola, ressaltando a preferência do jogador pela Premier League, onde sempre sonhou em atuar. Esse desejo é um obstáculo para clubes brasileiros, como Flamengo, Palmeiras e Fluminense, que têm interesse em sua contratação, mas que, por enquanto, parecem ter as portas fechadas. Para entender essa situação, é importante considerar a trajetória de Arias. Após sua passagem pelo Fluminense, onde se destacou, ele foi para o Wolverhampton em busca de uma nova experiência e visibilidade no futebol europeu. O início, no entanto, não tem sido fácil. Com a equipe lutando contra o rebaixamento e sua performance ainda aquém das expectativas, a pressão sobre ele aumenta. Esse cenário se torna ainda mais desafiador quando lembramos que muitos jogadores sul-americanos sonham em brilhar no velho continente, e Arias não é exceção. As implicações dessa situação são significativas tanto para o jogador quanto para os clubes brasileiros que desejam sua contratação. Enquanto o Flamengo busca rejuvenescer seu elenco, Arias se mostra relutante em deixar a Europa, o que deixa o clube carioca em busca de novas opções. Uma possibilidade que surge é Ezequiel Barco, do Spartak Moscou, que também está na mira do Flamengo. O que isso significa para o futuro do clube carioca? A busca por reforços e a expectativa de uma nova estratégia de mercado prometem agitar o cenário do futebol brasileiro nos próximos meses. O que o futuro reserva para João Arias e para os clubes que o desejam? A resposta pode estar mais perto do que imaginamos. A permanência de João Arias no Wolverhampton até meados de 2029 pode trazer consequências significativas tanto para o jogador quanto para o clube. Para o Wolverhampton, a continuidade do atleta pode ser crucial em um momento em que a equipe enfrenta o risco de rebaixamento. A experiência e o potencial do colombiano podem ser fatores determinantes para ajudar o time a se manter na Premier League. No entanto, se o clube não conseguir evitar a queda, isso poderá complicar a situação de Arias e sua relação com a torcida, além de impactar suas futuras oportunidades na Europa. As reações em torno da situação de Arias são diversas. Felipe Luiz, por exemplo, é um grande admirador do futebol do jogador e acredita que o Flamengo deveria investir alto para trazê-lo de volta ao Brasil. No entanto, essa opinião não é compartilhada por todos, especialmente considerando o desejo do atleta de se firmar na Premier League. O mercado de transferências está bastante aquecido, com clubes como Flamengo, Palmeiras e Galatasaray rondando jogadores promissores, mas a decisão de Arias de priorizar sua carreira na Europa pode mudar as dinâmicas de negociação e influenciar as estratégias de outros clubes que buscam reforços. Diante desse cenário, o Flamengo precisará agir rapidamente. Com Arias se afastando como uma opção viável, nomes como Ezequiel Barco ganham destaque nas conversas sobre reforços. O clube busca alternativas que se encaixem no perfil de jovens talentos, e Barco, com contrato até 2027, pode ser um alvo interessante. À medida que a janela de transferência se aproxima, as movimentações no mercado prometem agitar o futebol brasileiro.
A expectativa é que o Flamengo faça propostas assim que o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores chegarem ao fim, mas restará saber se encontrarão um substituto à altura para um jogador que, por ora, parece decidido a brilhar na Europa. Assim, a saga de João Arias e suas repercussões no mercado seguem como um enredo intrigante, digno de ser acompanhado nos próximos capítulos. Você já imaginou o impacto que uma declaração como essa pode ter no clima da reta final do Brasileirão? Leila Pereira, presidente do Palmeiras, provoca e coloca lenha na fogueira ao afirmar que o Flamengo sonha em ser Palmeiras. Mas até que ponto essa polêmica pode influenciar o desempenho dos jogadores e a relação entre as torcidas? Neste vídeo, vamos analisar as repercussões dessa fala e o quanto ela pode aumentar a tensão entre os rivais nesse momento decisivo do campeonato. Prepare-se para entender como as palavras de Leila podem mexer com a cabeça dos atletas e o coração da nação rubro-negra. Fala, torcedor rubro-negro. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Mengão com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. Leila Pereira, a influente presidente do Palmeiras, não se conteve em uma recente coletiva e disparou uma frase que reverberou em todo o universo do futebol: o Flamengo sonha em ser Palmeiras. Essa declaração não apenas surpreendeu os jornalistas presentes, mas também acendeu uma nova chama de rivalidade entre os dois clubes, que já possuem uma história rica e complexa no cenário esportivo nacional. Leila, conhecida por sua postura firme e por não se esquivar de polêmicas, encontrou na comparação entre as duas instituições uma maneira de afirmar a grandeza e a qualidade do Palmeiras, que tem se destacado tanto dentro quanto fora de campo, conquistando títulos e consolidando uma base de torcedores apaixonados. Ao mencionar que o Flamengo sonha em ser Palmeiras, Leila Pereira trouxe à tona uma discussão sobre a identidade e a filosofia de cada clube. O Palmeiras, tradicionalmente reconhecido por sua estrutura sólida, sua capacidade de revelar talentos e sua gestão financeira equilibrada, se consolidou como um exemplo a ser seguido, enquanto o Flamengo, apesar de sua imensa torcida e conquistas recentes, enfrenta desafios internos que vão desde a instabilidade na administração até questões de desempenho em campo. Essa comparação não é apenas uma provocação, mas também um convite à reflexão sobre o que realmente significa ser um gigante do futebol brasileiro. Leila parece querer enfatizar que, além dos títulos, há um trabalho consistente e uma visão de longo prazo que devem ser valorizados. A explosão de Leila Pereira também pode ser vista como uma resposta ao que muitos consideram um complexo de inferioridade do Flamengo, que, mesmo após conquistar títulos expressivos, ainda busca se afirmar como um dos maiores clubes do Brasil. Muitos torcedores e críticos têm apontado que a pressão sobre o Flamengo é desproporcional, uma vez que a história recente tem sido marcada por altos e baixos. Em contrapartida, o Palmeiras, sob a liderança de Leila, tem se posicionado como um clube que não apenas quer vencer, mas também deseja deixar um legado duradouro, um verdadeiro modelo de administração e planejamento. Essa visão ambiciosa, que vai além das vitórias imediatas, tem sido um ponto central na gestão da presidente, que parece estar disposta a desafiar o status quo. Por fim, a declaração de Leila Pereira ressoa em um ambiente onde as rivalidades são mais do que simples disputas esportivas, são reflexos de culturas, histórias e aspirações distintas. Ao afirmar que o Flamengo sonha em ser Palmeiras, Leila não apenas provoca, mas também reafirma o compromisso do Palmeiras com a excelência e a busca incessante por se manter no topo. Essa rivalidade acirrada promete aquecer ainda mais os ânimos nas próximas partidas, fazendo com que torcedores de ambos os lados se mobilizem e se engajem em debates acalorados. O que se vê é um panorama onde o futebol vai além do gramado, envolvendo questões de identidade, prestígio e eterna luta por reconhecimento no cenário esportivo nacional. A polêmica envolvendo as decisões e as arbitragens nos jogos finais do Campeonato Brasileiro tem gerado um clima de tensão palpável entre os torcedores, jogadores e comissões técnicas. À medida que as rodadas se aproximam do fim, a pressão aumenta não apenas para os times que brigam pelo título, mas também para aqueles que lutam contra o rebaixamento. A cada erro de arbitragem, a indignação cresce, e a sensação de injustiça se espalha como um vírus, contaminando o ambiente das competições.
O que poderia ser apenas uma disputa esportiva saudável transforma-se em um campo de batalha emocional, onde cada ponto perdido ou ganho é discutido sob um prisma de desconfiança e revolta. Afinal, em um campeonato tão equilibrado, uma decisão controversa pode alterar drasticamente os rumos da tabela. Nas arquibancadas, a atmosfera se torna eletrizante, com torcedores apaixonados expressando suas frustrações e esperanças de maneira efusiva. O clima de tensão se reflete nas redes sociais, onde torcedores se organizam para protestar e exigir mudanças, criando um ciclo de indignação que se retroalimenta. Essa mobilização não se limita ao mundo virtual, ela se estende aos estádios, onde faixas com mensagens de apoio ou crítica à arbitragem se tornam comuns. A pressão sobre os árbitros e as comissões de arbitragem aumenta de forma exponencial, pois a expectativa de uma decisão justa torna-se uma exigência quase intransigente. Assim, a responsabilidade de conduzir um jogo de forma imparcial se torna um peso quase insuportável, refletindo a fragilidade da confiança depositada nas figuras que deveriam ser os garantidores da justiça esportiva. Além disso, a tensão gerada por essas polêmicas também afeta o desempenho dos jogadores em campo. A constante vigilância sobre cada lance, cada falta e cada interpretação do árbitro pode gerar um estado de nervosismo que compromete a performance dos atletas. A pressão psicológica se torna um fator determinante, e muitos jogadores se veem divididos entre a vontade de se concentrar em suas atuações e a necessidade de defender suas equipes contra o que percebem como injustiças. Esse dilema pode levar a comportamentos impulsivos, como discussões acaloradas com os árbitros ou mesmo atitudes que resultam em cartões amarelos e vermelhos, prejudicando ainda mais as chances de seus times na competição. Assim, o futebol, que deveria ser a celebração de habilidades e táticas, transforma-se em um campo minado de emoções à flor da pele. Por fim, é fundamental que todos os envolvidos no campeonato, desde as autoridades até os torcedores, reflitam sobre o impacto que essa tensão pode ter no futebol brasileiro como um todo. O campeonato é uma vitrine do talento e da paixão nacional, e permitir que polêmicas de arbitragem ofusquem o espetáculo é um desvio preocupante. A busca por soluções que garantam maior transparência e justiça nas decisões é urgente, pois a credibilidade do futebol depende não apenas dos resultados em campo, mas também da confiança que todos depositam nas instituições que o regem. A esperança é que, ao final desta turbulenta fase, o futebol brasileiro possa emergir mais forte, com lições aprendidas e um compromisso renovado com a ética e a integridade nas competições. Os torcedores do clube são a alma viva que pulsa em cada canto do estádio, e suas opiniões refletem um mosaico vibrante de emoções e expectativas. Para muitos, a paixão pelo time transcende a mera prática esportiva, é uma conexão profunda que se entrelaça com suas próprias histórias de vida. Ao longo das temporadas, os hinchas se tornam quase que uma extensão do próprio clube, vivendo intensamente cada vitória e cada derrota. No entanto, essa relação não é isenta de críticas. Muitos torcedores expressam suas frustrações em relação à gestão do clube, à escolha de jogadores e até mesmo à estratégia utilizada em campo. Esse tipo de feedback, embora muitas vezes carregado de emoção, é fundamental para que a diretoria compreenda as demandas e aspirações da torcida, que deseja não apenas triunfos, mas também um comprometimento genuíno com a história e a identidade do clube. Os comentários nas redes sociais se transformaram em uma arena onde as vozes dos torcedores ecoam com força. Através de postagens e comentários, eles discutem desde a formação ideal para o próximo jogo até a necessidade de contratações específicas. As opiniões são tão variadas quanto os perfis dos torcedores, que vão desde os mais jovens, sedentos por inovação e mudanças, até os mais experientes, que valorizam a tradição e a continuidade. Isso cria um ambiente dinâmico, onde as ideias se chocam e se fundem, gerando um espaço fértil para debates que, por sua vez, podem influenciar decisões importantes dentro do clube. Os torcedores se sentem parte do processo, como se estivessem escrevendo a história ao lado de seus ídolos e dirigentes. Ademais, a experiência de ser torcedor é marcada por um forte senso de comunidade. Em dias de jogo, as ruas se enchem de camisas com as cores do clube, e a atmosfera se torna eletricamente carregada de expectativa. Essa união é palpável e cria uma identidade coletiva que faz com que cada torcedor se sinta parte de algo maior. As opiniões, mesmo que divergentes, são respeitadas nesse contexto,
pois todos compartilham o mesmo amor pelo clube. Os momentos de celebração e de dor são vividos em conjunto, e essa solidariedade fortalece ainda mais os laços entre os torcedores. Nas arquibancadas, as vozes se misturam em um coro ensaiado, transformando cada jogo em uma experiência única e inesquecível. Entretanto, a insatisfação também se faz presente, e os torcedores não hesitam em manifestá-la. Quando as expectativas são frustradas, as críticas surgem com força, apontando falhas na equipe técnica, na administração